nessa hora, então, convidar o professor Dr. Vitor Martins Maia para ministrar a palestra Manejo e Controle de Plantas Daninhas na Cultura do Abacaxi. O professor Vitor, ele possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e também realizou pós-doutoramento na Universidade da Califórnia. É professor de ensino superior na Universidade Estadual de Montes Claros, ministrando as aulas nos cursos de graduação em agronomia e zootecnia e no programa de pós-graduação em produção vegetal no semiárido. Atua principalmente nos seguintes temas: fisiologia de plantas cultivadas, fisiologia pós-colheita, fruticultura, fruteiras tropicais, bananicultura, abacaxicultura, cacauicultura e introdução de novas fronteiras no semiárido. Então, a gente quer agradecer ao professor Vitor pela disponibilidade de vir aqui participar conosco para falar desse importante tema. Então, professor, fica à vontade para a sua palestra. Obrigado. Bom, quando o professor William me convidou, a gente conversando, né, ele perguntando sobre um tema, para a gente definir um tema, e assim, eu até comentei com ele, o que você trabalha mais e tal. Aí, na verdade, estava até comentando aqui embaixo agora com o doutor Haroldo e com o professor Carlos ali, que como eu sou de uma universidade pequena, a gente tem que, no final das contas, trabalhar com tudo, né? E aí pode ser bom, mas pode ser ruim, né, trabalhar com tudo. Então, acaba abraçando várias linhas de pesquisa, vários trabalhos. Obviamente, alguns são mais específicos, e aí os colegas especialistas ajudam, que é o caso, por exemplo, de plantas daninhas. E eu vou relatar um pouquinho da nossa experiência. Eu comecei a trabalhar com abacaxi em 2005, então vão quase 20 anos trabalhando lá no semiárido de Minas, né? E esse tema, desde quando eu comecei a trabalhar, ele já era problema, e ele ainda é um problema que a gente conversa com os produtores, com colegas pesquisadores. As daninhas acabam dando muito trabalho a quem mexe com abacaxi, né? Mas vamos começar aqui por causa do tempo. Então, só para explicar de onde eu venho, né? A gente vem da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, né? Ela é uma universidade que abrange o norte do estado de Minas Gerais, que é a região mais pobre do estado de Minas, de menor IDH, e o nosso campus está em Janaúba, bem aqui, ó, latitude 15,4. Mais ou menos a mesma latitude aqui, por coincidência, de Tangará da Serra, que está 14,37, né? 14 graus e 37 minutos. É bem quase a mesma linha, né? E a nossa universidade atua aí onde a gente está lá já trabalha lá há 19 anos, né? Então, a gente está lá com esse trabalho também com abacaxi, né? A gente tem lá um programa de pós-graduação com oferta de mestrado e doutorado. Quem tiver interesse aí, tem o link aqui do site do programa e tudo. Estamos até com processo seletivo aberto, com vagas para mestrado e doutorado. Mas vamos para a nossa região, né? Então, nosso foco de trabalho, com todos aqueles temas, é o semiárido. Então, o objetivo nosso é desenvolver tecnologias para o semiárido, né? Semiárido é essa região em amarelo aí, ó. E Janaúba, eu costumo dizer que está na boca do semiárido, está bem aqui assim, ó, né? Na entrada do semiárido. Tem uma localização geográfica para os principais mercados brasileiros muito boa. É uma região produtora de frutas, né? Um dos polos de produção de banana no Brasil, manga. Então, já tem a fruticultura na veia, né? O produtor rural das áreas irrigadas lá tem muito hábito de trabalhar com fruticultura. A abacaxicultura ainda é muito incipiente lá. Já houve um momento que houve um plantio grande de uma indústria que, infelizmente, fechou, é uma indústria de suco, mas que tem, conforme nossos dados e com esses plantios que foram realizados, um potencial de produção de abacaxi enorme. Uma coisa bem típica do semiárido, né? O semiárido é enorme, né? Então tem vários semiáridos, né? A gente está no semiárido mais chuvoso
dessa região semiárida. Mas é uma região que tem um volume de chuva total alto para o semiárido, mas muito mal distribuído e concentrado. Então, a gente enfrenta problemas de seca com muita recorrência. Tá? O semiárido ocupa aqui mais ou menos 10% do território brasileiro, com mais ou menos 10% a 11% da população. Então, é uma região de potencial. Eu costumo dizer que o semiárido chuvoso, que não existe, né? Não existe, não é semiárido. Ou seja, o semiárido irrigado é, com certeza, um dos melhores lugares para se produzir alimentos e frutas de qualidade. Porque a gente tem um clima estável, né? A gente tem um clima que a gente sabe o que vai acontecer. Dificilmente há variação climática no dia e no ano. Então, a gente sabe que lá é uma região seca e quente, com pequenas variações nas temperaturas máximas e mínimas ao longo do ano. Então, a gente tem um clima que é possível você prever as atividades e executá-las. Tá? Porém, falta água, então só é possível cultivar fruteiras ou nos perímetros irrigados, né, nos projetos de irrigação, ou nas propriedades que têm água subterrânea. Tá? Então, a gente tem essa vantagem de localização geográfica, de clima estável, mas, por outro lado, é uma região quente e que, quando chove, quando você irriga, as plantas daninhas adoram, ou as invasoras, ou as espontâneas, eu vou chamar de daninhas. Tá? Elas vão adorar. E o abacaxi, que é uma planta de metabolismo ácido das crassuláceas, né, uma planta CAM, ou MAC, em português, ela tem crescimento lento. Então, quem já entrou numa roça de abacaxi aí, que se deixar perder a atenção com o mato, sabe que de uma semana a 15 dias, aquilo vira um inferno. E aí passa a hora de controlar. E aí também está uma das chaves do sucesso, né? Manter o controle sempre com plantas mais jovens, né? Tá? Olha aqui a nossa região, para vocês terem ideia. Ó, o ano passado, em 2023, nós registramos lá a temperatura mais alta de 41,3 graus. Foi naquelas ondas de calor de novembro. A gente tinha sensação térmica lá de 48. E em julho, 11,6. Tá? No ano retrasado, deu uma frente fria que foi lá em Janaúba, que fez 5 graus. Aí metade da população morreu e a outra metade sobreviveu. Brincadeira. É muito frio para nós lá, 5 graus, ninguém suporta. Tem uma ex-aluna minha aqui, é professora hoje da Unemate, a Maria Helena, ela sabe bem como é que é lá. Roupa de frio, nem pensar. Eu morei em Viçosa 11 anos, nunca mais usei minhas roupas de frio. Isso aqui é 2024, tá? No ano passado, lá choveu de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com a nossa estação. A gente tem uma estação automática dentro da unidade experimental lá, 340 milímetros. E parou de chover em março, só voltou a chover no Natal. Então, foi um ano extremamente difícil, 23. O normal lá, a média é 760. Para vocês terem ideia, esse ano agora, já choveu 420, provavelmente vai atingir ou superar um pouquinho a média, considerando que ainda temos chuvas no final do ano, né? E aí, temos que irrigar, tá até conversando ali, agora há pouco, a questão de materiais resistentes ou tolerantes à seca, né? Que é muito interessante para essa região, mas eu plantar abacaxi lá, Itaberaba tem abacaxi em sequeiro. Nós já testamos plantar abacaxi em sequeiro em Janaúba, não funciona, mesmo pérola morre. Então, ele não suporta o período ali de seca. Isso aqui, por incrível que possa parecer, é uma roça de abacaxi, num pivô central, né? Dá para ver aí o abacaxi? Está aqui, ó, ele aqui, né? Tá? O pessoal está começando o controle químico, num momento muito tardio, né? Já passou um pouco do ponto de colher. O abacaxi competindo com a gramínea C4, de metabolismo C4, elas adoram calor, né? Crescem demais, e aí ela vai ganhar sempre a corrida do abacaxi. Se tiver uma corrida, é mais ou menos eu dirigir um carro e pilotar uma corrida contra o Ayrton Senna. Ele sempre vai ganhar de mim, não vai ter jeito, né? Vai ser impossível, né? Ou outro piloto aí, mais jovem, aí, que eu não... Depois que o Senna foi embora, eu parei de ver Fórmula 1 também. Tá? Aqui também
são lavouras de abacaxi, né? É um problema seríssimo de competição com o mato, né? Com as daninhas, né? É muito agressivo. Isso aqui é um abacaxi, se não me engano, Vitória. Tá? Isso aqui é no projeto Jaíba, certo? O pessoal entrando com controle químico, mas já passou bastante do ponto de controle, né? As medidas teriam que ter sido tomadas previamente. Tá? E aí a gente começou, desde 2011, 2012, a trabalhar alguma coisa com controle químico ou outras opções de controle, para tentar diminuir o sofrimento do abacaxicultor com essa linha. Esse aqui é um trabalho que a gente fez de competição, eu vou explicar depois. Então, a gente tem parcelas aqui com vários momentos de competição, para que a gente pudesse definir o que a gente chama de período crítico de interferência, ou período crítico de prevenção e interferência, para o abacaxizeiro, e aí, no caso, para 3 cultivares. Tá? A gente vai ver, inclusive, que os cultivares se comportam, do ponto de vista de competição, de forma diferente. Tá? E, obviamente, que isso é necessário ser feito, e, se possível, regional, porque a gente sabe que tem cultivar que vai melhor em determinado ambiente do que outro. Né? E é um trabalho de campo. Se alguém aí faz pesquisa de campo, sabe o tanto que é difícil, né, mexer no campo, porque o campo é imprevisível, mesmo numa região com clima estável. Né? Tem momentos assim que a gente até desanima mexer no campo e não vou mexer só com casa de vegetação, com câmara de crescimento, mas é importante demais o trabalho de campo. O trabalho de campo é o que aproxima mais a ciência aplicada, aí, no caso, da realidade do produtor. Né? Então, esse mesmo trabalho aqui é uma foto de um drone por cima, né, as parcelas. Dá para ver que competição aí nas parcelas, algumas já controlou ali. Então, tem diversos momentos de parcela. Nós vamos comentar sobre os resultados desse trabalho, que ficaram bem interessantes. Bom, o primeiro passo para um controle eficiente, ou um controle que você vai ter sucesso, no caso da pesquisa, a gente chama de fitossociologia. A gente vai fazer o levantamento das espécies, daquelas espécies de daninhas e invasoras que tem na área. Quais são? Fazer vários índices, né, de dominância, valor de importância e a distribuição, e entender como que aquela população trabalha ali. Para o produtor, é importante ele saber quais são as espécies que estão ali, para que ele possa, baseado nisso, utilizar as melhores práticas de controle. A gente chama de controle ou manejo integrado, né? A associação dessas práticas. Então, ele pode usar desde o começo, quando ele vai comprar uma muda que vem cheia de semente de daninha, o que ele está fazendo? Simplesmente ele está introduzindo novas espécies ou mais variabilidade genética na área dele, o que vai trazer mais dificuldade de controle para isso. Isso é uma coisa super simples de ser feita, que às vezes não se atenta. Então, nesses trabalhos, a gente faz a fitossociologia. Aqui a nossa Janaúba está lá, naquela região aqui mais avermelhada, né? E aqui nossa fazendinha experimental. Essa fazenda tem 25 hectares. Está nas margens do aeroporto, está dentro de um projeto de irrigação lá, tá? Onde a gente conduz nossos trabalhos também com abacaxi, porque a gente também trabalha com outras espécies. E a gente começando aqui, os estudantes de graduação, mestrado, doutorado, todo mundo com a mão na massa, começando a implantação do experimento. Tá? Nós estamos lá a 530 metros de altitude, 24 graus, 760 milímetros de média de chuvas. Né? E aqui, já depois de um tempo, né, de algum tempo de crescida das plantas. E aí o levantamento fitossociológico nós fizemos aqui. Provavelmente, ou muito provavelmente, se eu fizer em outra área da fazenda, ou em outra fazenda, eu encontrarei outras espécies. Então, eu tenho que ajustar. Meu controle não é igual ao de um vizinho, ele tem que ser específico. Tá? Considerando um manejo integrado, lógico. Né? Que eu posso simplesmente tentar erradicar tudo ali e deixar o herbicida fazer o trabalho dele sem pensar em outras coisas, mas que podem não ser sustentáveis no longo prazo. Nesse trabalho, então, não vou ficar mostrando aquele tanto de gráfico aqui de população, mas só para vocês terem ideia, a gente encontrou
essas famílias, esses gêneros, né, os nomes científicos, e também aproveitamos para classificar essas plantas quanto ao tipo de metabolismo. E nesse caso específico, especialmente porque estamos numa área irrigada lá, nós não encontramos nenhuma espécie de metabolismo mais das crassuláceas. Apenas plantas de metabolismo C4 e C3. E lembrem, né, que no nosso ambiente, essas espécies de metabolismo C4 elas vão ser muito favorecidas, né, mas elas vão competir. A população de daninhas compete, tanto com a cultura quanto entre elas. Então, algumas dessas espécies vão ser as espécies dominantes ali, e aquelas que você tem que ficar mais atento. Tá? Isso aqui nós fizemos, só para entender, né? Nós fizemos uma amostragem e determinamos a matéria seca da comunidade de daninhas. É tudo, juntou tudo. Não importava a espécie. O que nós observamos ao longo do tempo? Um crescimento exponencial. Ou seja, a comunidade ou a população de daninhas é muito agressiva. Imaginem um crescimento exponencial. Né? Chega um ponto que, se você deixar aquilo lá, realmente vai ficar só as daninhas. Né? Para vocês terem ideia disso, aqui tem um gráfico desse mesmo trabalho, onde eu tenho taxa de crescimento absoluto e relativo aqui da comunidade, né? E aquele outro lado, o abacaxi. Ó. O que eu observo aqui? As taxas de crescimento, tanto relativo. O que é relativo? Quanto que aquela comunidade de planta daninha ganha de peso em matéria seca para cada grama que ela tem. Então, quantas gramas ela ganha por grama? A tendência da maioria das espécies é apresentar, isoladas, é apresentar esse comportamento aqui, ó. Então, a partir do momento que ela cresce, ela vai ganhar menos peso por peso que ela já tem. Certo? Esses modelos de crescimento se aplicam à maioria dos seres vivos, né, os sistemas biológicos. E a taxa de crescimento absoluto, que é quanto que ela ganha por metro quadrado. Né? Está aqui, ó. Que é aqui, ó. No caso aqui, do abacaxizeiro, que chega a uma estabilidade ali, quando eu considero a população de abacaxi. Quando a gente converte para a mesma unidade, a gente percebe de cara, por essas taxas, especialmente a taxa de crescimento relativo, que nunca o abacaxi vai ganhar das plantas daninhas. É impossível, porque ele tem taxa de crescimento, principalmente relativa, muito menor. Então, ele sempre vai perder a competição para a comunidade. Outra coisa que a gente fez também interessante foi estimar aqui, no último ponto, né, a gente avaliou quase um ano inteiro, né? Quanto que essa comunidade acumulou em matéria seca por hectare? Deu 34,4 toneladas de matéria seca de plantas daninhas por hectare. É muita coisa quando se considera matéria seca. E quanto que elas extraem de nutrientes? Então, além da competição por água, por luz, elas tiram do seu sistema quase que a totalidade do nitrogênio que você colocou para o abacaxi. Imagina isso. É como se você entregasse para alguém um prato de comida e outra pessoa fosse lá e roubasse o prato dela. E ela nunca fosse comer. Óbvio que não é assim, mas assim, só para ter uma comparação lá, 515 quilos de N, 580 quilos de potássio. É muita extração que estaria ali no solo para o abacaxizeiro absorver, que foi adubado também, e que as plantas daninhas simplesmente foram lá, ó, pegaram, né? Chegaram primeiro. E tem os outros elementos ali também em grande quantidade. Se eu considerar essa quantidade extraída aí pela comunidade, dá quase para fazer um programa de adubação, não dá? Dá para fazer um manejo de adubação com essas quantidades, de boa quantidade, inclusive, né? Então, até agora a gente só viu o abacaxi perdendo. Qual é o resultado? Quando eu coloco o abacaxi para competir com daninhas, o resultado são frutos pequenos. São frutos menores ali, ó. Estou vendo o controle ali, ó, desse material. Está 1,6 kg nessa parcela. Aqui, a competição foi mantida até o segundo mês após o plantio. Já perdeu peso. Né?
E aqui a competição iniciou 4 meses após o plantio. E as plantas morrem, inclusive. Não só reduz o preço de fruto, mas morrem. Lá a mesma coisa, ó, que o smoothie. Olha o frutinho aqui, o tamanhozinho. Né? Então, ela vai sempre perder. Aí eu vou pensar nos métodos. O que eu posso usar? Na verdade, eu posso usar vários métodos integrados, métodos associados. Né? O ideal é que seja sempre assim. Sempre tentando favorecer a minha cultura principal e, se possível, desfavorecer a introdução de novas espécies ou o crescimento das daninhas. Né? Então, o ideal é que eu integre esses métodos. O primeiro e o mais comum é o físico ou mecânico. Olha aí, aqui é a enxada, né? É um método muito comum, né, nas áreas. Temos outras opções mecânicas melhor? Temos. Roçada, roçadeira costal, algumas máquinas, né? Mas esse é um método muito comum e caro. Então, tem medidas que dizem que um hectare de abacaxi gasta de 150 a 500 dias de trabalho por ciclo. Quem quiser fazer a conta depois aí, vai ver quanto que fica isso, de uma diária. Né? Então, o método físico, enxada, a própria roçadeira costal, ali depois do trabalho, isso aí são os meus estudantes, que eles já saem com estágio para controlar no principal herbicida, o enxadox. Alguém já ouviu falar? Enxadox, né? Uma vez por semana. Não pode deixar passar 15 dias irrigado, não. E lá depois eles estão felizes. Estão vendo que eles estão felizes? Esse aqui está até fazendo doutorado. Ele está na iniciação científica, está tão feliz que foi, né, no sol, Gurutubano, está fazendo doutorado lá comigo hoje. Não sei se ele está feliz, não. Se você puder dar um áudio aqui, um vídeo aqui. Então, aqui é uma lavoura. Essas fotos são de ontem. Esse aqui é um experimento que a gente está lá no campo, na nossa fazendinha experimental. Essa aqui, ó. Aqui é um vídeo. Onde a gente acabou de fazer uma adubação com esterco. Estamos controlando as daninhas. Aqui é um consórcio de abacaxi com cacau. Estamos trabalhando com cacau. Aqui é uma área de experimental de banana, né, abacaxi com cacau. Essa área recém controlada com enxadox também. Enxadox. Porque eles ficam querendo que eu passe herbicida. Eu falo, não, vocês ganham bolsa, vão trabalhar na enxada. Pode parar com o negócio de... Né? Mas aí tem o cacau e o manejo fica mais complexo. Então, quando você coloca consórcio ou outras espécies, a adoção de controle químico fica mais complexo, porque você tem que ter seletivo para os dois, senão eu mato o cacau, fica o abacaxi. Ou eu mato o abacaxi, fica o cacau. E eu quero o consórcio, né? Não quero um ou outro. Né? Então, é uma área lá experimental que a gente pedi para eles mandarem ontem lá. Ó. O cacau está 4x2 e 2 linhas fileiras duplas de abacaxi no meio, aí, nesse espaçamento, a 1 metro de distância da rua de cacau. Bom, o outro tipo aqui, ali também é um estudante, ó, fazia mestrado, fazia mestrado. Ele está no doutorado hoje, mas em outra área. Ficou com medo do abacaxi. Preparo de solo, né? Você faz ali, está revolvendo, está expondo, está matando algumas plantas, né? É um método de controle, né? Preparando a área para plantar. Um outro muito que a gente talvez explore pouco, né? Que é o uso de culturas de cobertura, né? Que eu tenho 2 exemplos. Um é o milheto. Aqui, depois de cortado, né? A palha que fica, ele segura uma barreira mecânica, a germinação. E aqui o amendoim forrageiro, que também é uma espécie que, além de fechar em cobertura, até procurei trabalhos, o milheto a gente tem trabalhos, até procurei trabalhos do amendoim forrageiro, não encontrei, pode ser que provavelmente vão existir, mas eu não encontrei. E se alguém souber também, puder nos subsidiar com isso, a vantagem do amendoim forrageiro é que ele demora para crescer. Inclusive, naquele trabalho de cacau lá, eu plantei um amendoim forrageiro e um rapaz lá do serviço, lá da fazenda da universidade, foi lá ajudar os meninos e arrancou todos. Eu falei, muito bem. Era ótimo. É pesquisa no campo, eles têm esses problemas. Muito bem, agora vamos ter que fazer de novo, né? Tornar, colocar o amendoim. Porque ele fecha muito, ele é agressivo, mas ele demora a se estabelecer. Ele aguenta um pouco de seca e ele fixa nitrogênio. Então, tem trabalhos mostrando que até 200 quilos por hectare de N assimilados, né, via fixação biológica. Então, é uma espécie bem interessante de se pensar e ele toma conta, fica igual um jardim.
Teria que avaliar bem para ver se vai bem no abacaxi. Eu acredito que sim, mas é bom, né? Só a pesquisa pode responder isso para a gente, né? Então, as culturas de cobertura são opções, né? A gente tem uma disponibilidade grande também, né, que é o uso do mulch, né, mulch orgânico ou plástico, de resíduos de eucaliptos e pinos. E esse material parece, e eu encontrei um trabalho que demonstra isso, libera substâncias alelopáticas. E aí você colocar ele, cobrir no solo e plantar o abacaxi, ali era um canteirinho para eu produzir muda, mas a gente já produziu, vou mostrar depois nas próximas fotos aí. Praticamente não tem invasoras aqui, não tem daninhas ali, né? Porque ele cobre, a gente coloca uns 10 centímetros de altura, nós temos boa disponibilidade lá na região desse material. Então, o pessoal que trabalha aí próximo à região que tem área florestal e indústria florestal vai ter boa disponibilidade, é uma opção interessante de economia de água, não tão boa quanto o plástico, mas menos do ponto de vista de impacto ambiental, muito menor. É um descarte ainda, não sei se vai ser para sempre, né? É um problema para essa indústria. Então, a gente pode usar também, e funciona muito, muito bem, tanto nos canteiros para produzir mudas, ali é seccionamento de talo, quanto no campo, né? É um material interessante. Aqui o mulch em plástico, né? Já foi mostrado aí nas palestras anteriores. Isso aqui é na Guiana, é um mulch biodegradável com gotejo. Então, tem duas opções: a irrigação, você não joga em área total, ajuda, e o mulch em plástico. Para Janaúba, essa cor de plástico preto não funciona. Lá, um colega da área de morango começou a produzir morango lá, estudar morango e tal, e colocava o mulch em plástico preto. Você chegava próximo, você sentia cheiro de queimado, porque o sol é muito quente e dava aquele cheiro de, parece que estava queimando alguma coisa. Então, para a nossa condição, esse mulch ele é mais caro, não sei o valor, não sei nem se tem disponível no Brasil, mas é uma opção interessante para o pessoal que vai mais na linha do orgânico, né, um biodegradável. Não sei se ele dura tanto tempo, ali está 40 micras, né? Nós temos recomendado trabalhar com aquela lona de silagem com pelo menos 200 micras, né, com face dupla, branca para fora e preta para dentro, né, para diminuir a temperatura ali na região do solo. Mas é uma opção de controle muito boa, né? Aqui com plástico branco, né? Lá também, ó, né? Aqui cobriu a área total, aqui só nos canteiros, então vai depender da condição do produtor e do custo de produção. Isso aqui eleva bastante o custo de produção, aí o produtor tem que pensar o seguinte, que é uma coisa que eu vou comentar mais à frente, que é, inclusive, uma forma de controle, que é tentar trabalhar com plantios mais adensados, porque o abacaxi, ele tolera índices de área foliar. O que é um índice de área foliar? É quantos metros quadrados de folha tem por metro quadrado de solo. A maioria das plantas, esse valor ótimo está entre 3,5 e 4. Para o abacaxi, o ótimo está próximo de 7. E tem trabalhos mostrando até 12. Então, ele tolera o índice de área foliar alto. O que quer dizer isso? Ele tolera um adensamento maior. Obviamente que aí você tem que fazer o custo-benefício do tamanho do fruto. Aí cada produtor vai chegar na sua conclusão. E o custo fixo do plástico é o mesmo. Então, se eu faço o plástico com 30 mil plantas por hectare, eu vou gastar o valor X. Se eu faço o plástico com 60 a 65 mil plantas por hectare, o valor é o mesmo. Então, eu diminuo o custo por unidade de planta, que é a unidade de fruto, né? Então, assim, quando eu vou adotando essas tecnologias, eu tenho que passar a pensar nessas opções para diluir custos. É o mesmo caso do Sombrite, né? Então, assim, é interessante a gente já começar a ligar a chavinha nesse sentido aí também, tá? Aqui foi um trabalho que a gente associou, era outro objetivo, mas a gente usou o plástico branco e a serragem aqui, né, o resíduo de eucaliptos. E, obviamente, o solo nu, né, o controle de daninha no solo sem nada, toda hora. No plástico não tem controle, né, você pôs ali e acabou. De vez em quando sai uma plantinha no cantinho, assim, só puxar. E no resíduo também o controle é muito bom e o resultado é muito interessante. Aqui o objetivo do trabalho era outro, mas só para mostrar que é um método de controle. Aí eu entro nas práticas de controle cultural, né? Que aqui entra a densidade de plantio, né? Então, posso trabalhar 27 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil. Fizemos trabalhos lá até com 130 mil plantas por hectare. Obviamente que o fruto vai diminuindo de tamanho. Só que densidades maiores,
tornam a lavoura inteira, considerando a lavoura inteira mais competitiva com a comunidade de Daninhas do que densidades menores, por uma questão óbvia, porque ela intercepta mais luz mais rapidamente, ela fecha o solo e funciona como uma barreira ali. Tá? Então, uma opção é tentar ajustar dentro da realidade de cada produtor. Eu costumo que não existe certo ou errado para nenhuma cultura. O que existe é a realidade de cada propriedade. Cada produtor, cada abacaxicultor tem sua realidade. O que cabe é entender a realidade e ajustar dentro da realidade dele, buscando melhorias, mas o que é melhor para ele. Certo? Então, assim, cada um vai chegar num valor. Para a nossa região, a gente tem indicado trabalhar lá entre 50 e 65 mil plantas por hectare, que a gente já tem resultados que suportam essa população, que produz fruto comercial. Para outras regiões, às vezes, vai ser 40, 37, e quem sabe para outros vai ser 80, não sei. Né? Vai depender. Então, por exemplo, uma lavoura dessa aqui fechada, ó, praticamente ela funciona como uma barreira de luz à germinação da maioria das espécies daninhas. É uma forma de controle, densidade de plantio, simples, às vezes a produtora está fazendo sem saber, mas é uma forma de controle. Para os cultivos em sequeiro, data de plantio também, ou propiciar. A data de plantio tem a ver com propiciar ou dar condição para a planta ter um arranque rápido. Né? Então, assim, quando eu dou condição para a planta ter um arranque rápido, ela vai competir melhor, sempre com as espécies, né, que a gente não quer que estejam lá. Né? A própria, foi... O Johnny falou aqui do resíduo, né? O resíduo produzido é muito grande. Nós temos assim resultados de produção de resíduos, uma quantidade enorme, né? Isso aqui é uma riqueza enorme que não pode ser perdida, tem que ser aproveitada a todo instante, né? Então, manter essa cobertura e, quem sabe, trabalhar com a rotação de cultura, com culturas de ciclo curto, em plantio direto aqui, ó, para controle das espécies invasoras, das daninhas, né? É algo sensacional. Né? Permite ciclagem de nutriente, né? Então é um negócio assim que pode ser aplicado, obviamente que também dentro da realidade de cada um, mas isso aqui é algo e não precisa, não é tão difícil de ser feito, né? Fazer a trituração aqui, esse tritão não está muito bom, mas fazer a trituração do resíduo, deixar em cobertura, às vezes faz um plantio direto ali de um feijão de ciclo curto, em plantio direto, só para fazer ciclagem. A gente tem alguns trabalhos com calpi lá, e não precisou nem adubar. Né? O primeiro ano do maracujá, também a área com resíduo de abacaxi, fizemos trabalho de adubação, o primeiro ciclo, né? O primeiro ano que a gente chama de safrinha, não precisou adubar, não tem diferença estatística, adubar ou não. Por quê? Porque esse resíduo é riquíssimo, e ele tem decomposição lenta. Aquele adubo caro de decomposição lenta que o produtor vai lá comprar, é o resíduo. Ele vai decompondo lentamente. Para nós, lá no norte de Minas, que é muito quente, esse lentamente não é tão lentamente assim, mas é lento. Por quê? Lá é muito quente, eu jogo irrigação, aquilo vai decompondo rapidamente. É 100% do que está aqui? Não, mas eu estou ajudando a quebrar ciclo das espécies. Só para mostrar, isso aqui é um trabalho que a gente fez de marcha de absorção. Isso aqui é a quantidade extraída dos nutrientes, né? E aqui é exportada. Então, naquele resíduo que eu acabei de mostrar ali, ó, exporta cerca de 11% do nitrogênio, 27% de potássio e 27% do fósforo. Se você pegar a quantidade extraída lá, ó, fica quase 700 kg de N por hectare no resíduo. 100% vai ficar lá? Não, mas está lá no resíduo, vai ser perdido. Alguma parte vai ser perdida. O potássio, ó, se eu tirar 27% de 800 kg de potássio, é muita coisa. Só fazer a conta do adubo. E aí alguns produtores estão até, só para chamar a atenção, vendendo para alimentação animal. Fazer silo, né? O gado come bem, inclusive come verde. Show! Só que tem que voltar com esterco. Porque se você fizer a conta de quanto você está tirando de sua fazenda para vender de ração, pelo preço do adubo aí, quem quiser fazer a conta depois, vai ver que talvez não valha a pena extrair de sua fazenda para o gado comer. Agora, e se eu tenho um gado lá? Eu vou voltar com aquele esterco para a área. Né? Então, eu estou voltando com... Não vai ser tudo, mas eu estou voltando com uma parte boa. Então, tem que ter muito cuidado nessas decisões. Outra coisa é o manejo da adubação. Como eu disse, tudo que eu faço que acelere o crescimento da planta, ou incremente o crescimento da planta,
torna a planta mais agressiva, né? Então, aqui tem um exemplo de resultado de adubação nitrogenada. Visual. Aquela planta ali, ó, as duas últimas ali, são muito mais agressivas para competir. Então, eu estou dando condição dela competir melhor. E aí, é uma forma de controle. E, por fim, né, para a gente, por fim não, ainda tem quase 3 horas aqui, o controle químico, né? Controle químico, que acaba sendo, do ponto de vista imediato, o mais barato e o mais prático. Tá? Mas é um problema, porque o abacaxi tem pouquíssimos princípios ativos registrados. E a gente sabe, acontece, que, infelizmente, o produtor acaba usando outros princípios ativos que existem no mercado, que funcionam, mas que a indústria não tem interesse de registrar. Mas nós aqui não podemos levar isso em conta. Eu posso até fazer pesquisa sobre, mas eu não posso recomendar para ninguém. Tá? Certo? E aqui acaba sendo mais barato. Olha aqui, ó. Ontem que eu fiz essa pesquisa para tentar ser o mais atualizado possível, eu encontrei 6 princípios ativos, com restrições de aplicação, e 69 produtos comerciais variando os princípios ativos. Se alguém souber de mais um, talvez eu falhei na pesquisa, mas eu acredito que não, fica à vontade até para falar para a gente. Mas são pouquíssimos. A maioria em pós-plantio ou em jato dirigido. Isso quer dizer o quê? Que eu, do ponto de vista técnico, não posso recomendar a aplicação em área total. Tem que ser em jato dirigido. Agora, se o produtor faz ou não, ele está fazendo errado. Só que, do ponto de vista de registro, não pode. Certo? Ok? Então, assim, a gente vai mostrar o que é possível dentro da lei. Tá? Agora, se alguém faz de um jeito diferente, porque a gente sabe que tem um tanto de princípio ativo aí que funciona bem em área total, a gente sabe. Mas, dentro da lei, não pode recomendar. Tá? Certo? Aí, experimentos. Não, experimentos a gente tem a licença poética de pesquisar produtos que não estejam registrados. Tem uma cartinha de aviso que você faz e tal. E a gente começou os primeiros experimentos lá com herbicidas em 2012, onde a gente quis testar nesse trabalho aqui, ali foi só ilustração, meu trabalho é esse aqui. Não era saber se o herbicida controla a daninha. Eu não queria saber isso. Eu queria saber qual o impacto desse herbicida aplicado em área total no abacaxi. Certo? Então, trabalhamos com 3 princípios ativos, com aplicações em área total, testemunha era capina, e a gente quis ver se isso funcionava, e se a planta produzia igual, e produziu. Então, tem fito? Tem, Duron na fito. Todo mundo que, às vezes, já tem uma experiência, vai ter. Mas eles produziram igual. Então, assim, cabe a nós pesquisar, publicar o trabalho, e, se for o caso, a indústria registrar e usar aquela recomendação. Né? E não cabe a nós, aí quem é produtor, o produtor ou o técnico responsável, recomendar algo que não está registrado, deixando isso bem claro. Tá? Fizemos também esse trabalho em caso de vegetação, mas aqui trabalhando só com diuron, com aplicação na planta inteira. Então, do ponto de vista fisiológico, né, nós temos uma estrutura de trabalhar na universidade com equipamentos que medem em tempo real. Né? Aqui o diuron, aplicamos pós-florescimento e acompanhamos assimilação de carbono, né, condutância, uso eficiente de água, transpiração e eficiência fotoquímica. E o que a gente observou? Que esse herbicida afeta no curto prazo. No curto prazo quer dizer 35 dias, até 35 dias. Diminui a assimilação de carbono em todas as fases do metabolismo CAN, que são 4, né, no caso do abacaxi. Reduz a condutância estomática. Tem um aumento transitório da eficiência de uso de água, porque reduz a evaporação. E a eficiência fotoquímica, que está associada lá aos fotossistemas lá, de interceptação de luz, também é piorada. Tá? Então, ele tem, sim, um efeito visual de dar fitotoxidez e um efeito fisiológico até 35 dias. O que se observa muitas vezes em campo é que a planta dá uma sofrida, depois ela torna recuperar ali na frente, mas que está afetando, tá? Certo? Aqui um trabalho do Fontes, né, 2013, bem interessante, também caso vegetação. Ele avaliou vários princípios ativos, inclusive misturas, ele é da Embrapa. Muito legal esse trabalho. E mediu fitotoxicidade
diversos princípios ativos aí, até 42 dias após a aplicação. Tá? E aí aqui tem, por exemplo, diuron mais paraquático, muito esperado, né? De ter feito. Em paraquático nem pode mais, né? Está banido. 100% de fitotoxicidade, né? Principalmente por causa do paraquat, né? Aqui o sulfentrazone, né? Em pós deu 81% de fito visual, né? Então, alguns funcionam super bem, já outros têm problema de fito. E aí cabe às associações, entidades, a nós da pesquisa, tentar pressionar para que haja mais produtos disponíveis para o produtor usar, porque essa é uma ferramenta muito importante, inclusive do manejo integrado de plantas daninhas. Aqui um outro trabalho também do Fontes, aqui de 2023, onde ele trabalhou com diurões, sulfentrazone e capina, né? E ele chegou à conclusão lá que, mesmo aplicando em área total, isso é para o Turiaçu, com a aplicação em pós-plantio e a 120 dias após o plantio, o diuron teve um controle muito bom, sem afetar a produtividade das plantas. Então, é uma molécula que, embora dê fitotoxidez, conforme eu mostrei, surge como opção em área total, né? Mesmo para pós-emergência, como uma opção interessante aí para que possa ser registrado com essa finalidade. Ah, mas o diuron é registrado? Mas é em pós-plantio ali no começo, no máximo 2 aplicações, e depois em jato dirigido. Tá? Bom, tudo bem. Aí a gente viu, eu entendi minha população de plantas, eu tenho diversas possibilidades de integrar vários métodos de controle, mas eu vou fazer isso quando? O tempo todo? Né? Só no começo? Até indução? Quando que eu vou fazer isso? E aí que a gente vem com os estudos de criar o que a gente chama de período crítico de prevenção à interferência, né? Certo? Que é o estudo que a gente fez em campo, lá que eu mostrei no começo. E aí, esse período ele é definido pela quanto você aceita perder. Aí eu aceito perder 1%. Aí é um período. Eu aceito perder 5% da minha produtividade. É outro período. Ah, não. O abacaxi está com preço ruim, eu aceito perder 10%. Então, esse trabalho serve como subsídio para que se possa escolher quanto que eu aceito e qual vai ser meu período de controle. Tá? E aí a gente montou esse trabalho. Né? O que são importantes nesse trabalho? Então, esse PAI aqui é o período anterior à interferência, período crítico de prevenção à interferência, PCPI, e o período total de prevenção à interferência, que junta os dois, que é quando eu tenho que deixar minha planta sem competir com as daninhas. É muito comum esses dados para milho, soja, sorgo, estão aí, porque é rápido. Eu posso fazer vários experimentos, em vários anos seguindo, em vários locais, então eu consigo fazer feijão. Agora, em fruteira, é mais complicado. E pior, você tem que fazer tratamentos que a gente chama de, como se fosse uma viagem de ida e volta, onde eu vou competindo até um ponto e paro de competir, a daninha para de competir, e onde eu mantenho o abacaxi sem competição e deixo competir. Porque só assim eu consigo fazer essas curvas aqui, que são modelos não lineares, tá? Que a gente ajusta. Tá? Então, tem que ter o que a gente chama de como se fosse uma viagem de ida e volta. Né? E a gente fez esse ensaio lá, que é o estudante, né, mestrado. Lembrando que esse ensaio não tem dado nenhum. Tem um dado já publicado, mas ele tem que ser o mais específico possível. Mas não tem nada, é melhor ele do que nada. Né? Tá? Então, são 12 tratamentos, onde a gente tem ausência de competição durante todo o ciclo, até o 2º mês, até o 4º, até o 6º, até o 8º, até a indução. E eu tenho competição durante todo o ciclo, competição até o 2º mês, até o 4º, até o 6º, até o 8º e até a indução. Para fazer aquelas 2 curvas ali. Só assim eu consigo chegar naqueles valores lá. Tá? Para fazer essa curva aqui, eu tenho que ter essa viagem de ida e volta. Tá certo? Aí a gente chegou nesses valores aqui de produtividade para os 3 cultivares, o IAC Fantástico, o Pérola e o Smooth. E, nesse caso específico, a gente considerou que eu aceitaria uma perda, dentro dos modelos não lineares ajustados, de até 5%. Tá? O que eu cheguei à conclusão? O IAC Fantástico, o período crítico de prevenção à interferência, vai do 1,8 a 8,8 meses após o plantio, na nossa condição lá.
O período total, então, ali, né? O período total vai até 8,8. 9 meses. Arredondar, 9 meses. Tá? Já o Pérola vai de 1,3 a 7,5, aceitando 5% de perda. E o total até 7 meses e meio. Está mostrando o quê? Que do ponto de vista de competição, lá na minha condição, o Pérola é mais agressivo. Certo? E o Smooth, né? Que é o havaiano, né? O Havaí, de 2,1 a 4,5 meses, portanto, quase a metade dos outros. Ou seja, na minha condição, essas plantas de smoothie que eu tenho lá, as mudas, foram as mais agressivas, ou, portanto, as que competiam mais com daninhas e fechavam a área mais rápido. Tá? Ah, Vitor, mas eu quero mudar para 1%. Aí eu mudo tudo. Ó. Então, ao invés de 7,5%, no 5%, o Pérola vai para 10 meses. Está vendo lá? Eu tenho que controlar mais tempo para perder menos produtividade. O IAC Fantástico, que estava com 8,8, vai para 12, um ano, livre. Né? O Smooth KN, que estava com 4,5, vai para 5,6. Ah, não, o preço do abacaxi está ruim, eu não vou controlar, não. Eu aceito 10% de perda. Ou eu aceito 10% de perda, porque meu manejo é assim. Está tudo certo. Aí eu vou diminuir, em vez de 7,5, 6,4. Está errado aqui, inverti aqui. Ó. Em vez de 8,8, 7,3. Em vez de 4,5, 4,2. Tá certo? Então, vai mudando de acordo com a minha aceitação. Como que eu faço isso? Entrando no modelo ajustado e ajustando com o que eu aceito de perda na produtividade. E do ponto de vista de qualidade, né? Sólidos solúveis, relação Briggs-acidez, o ratio, né? E acidez titulável. Por incrível que pareça ou não, vai depender. A competição com espécies daninhas piora a qualidade dos frutos. Portanto, além de reduzir produtividade, o fruto fica pior do ponto de vista de sabor. Dá para ver ali, ó, nos gráficos, em todos. Portanto, eu vou ter um efeito aí na qualidade do fruto também, resultado da competição. Tá? Frutos piores. Certo? Bom, estou acabando, viu, professor William? Tem mais meia hora? Não? E aqui a gente construiu, já fizemos isso aqui é um modelo 3D, né, baseado nessa linguagem L-System. Foi um estudante de doutorado, onde a gente fez a primeira versão dele, está disponível ali. Eu não sei se consegue clicar ali e aparecer, mas se não conseguir, não tem problema. Onde a gente simula o crescimento das plantas, variando condições ambientais e, por exemplo, população. Aí eu vejo quanto tempo demora para ciclo. Então, o objetivo desse software, né, ele é open source, né, que ele é aberto para qualquer pessoa mexer, melhorar ele, é simular o crescimento da abacaxizeira em função das condições ambientais. Nossa primeira versão tem população, dose de nitrogênio, e eu consigo variar a temperatura. E a gente quer inserir a competição com daninhas, para mostrar aquelas curvas e eu chegar nas produtividades. Para que serve isso? Para o ensino. Eu mostro meus alunos lá na sala, ó, como é que o abacaxi cresce. Vamos mudar a temperatura? Aí, assim, vamos aumentar a dose de N? Assim, tá vendo? Vai mudando aqui. Aí, a daninha. Então, a gente quer construir com mais robustez, é a primeira versão, né? Tem que melhorar o design gráfico ali ainda, mas tudo parte de um ponto, né? Nada começou perfeito. Então, a gente está com esse intuito de trabalhar também, podemos trabalhar com irrigação, incluir irrigação, podemos trabalhar com a competição, para que esse software ele é gratuito, qualquer um pode acessar, inclusive pode mexer, né? E aí trabalhar para ensino e pesquisa e extensão, mostrar para o produtor, ó, se você não controlar a daninha assim, ó, seu abacaxi vai pesar tanto. Se você não adubar, seu abacaxi vai pesar tanto. Se você usar essa dose, vai pesar tanto, tá? Certo? Aqui é meu time, né? Meus meninos, está faltando uns aqui, que ficaram com vergonha de mandar foto. Então, a gente tem hoje lá 16 estudantes comigo. Tem um estudo, isso me preocupa, porque tem um estudo da universidade, acho que é de Maringá, Londrina, que mostra a alta correlação do número de orientados com AVC e infarto. Aí eu tenho 16, ó. Ainda bem que eu estou querendo aposentar. Né? Tomara que o estudo esteja errado, não sei, acho que não está não, porque também eles são boas pessoas, né? A Fernanda falou aqui, mas dá trabalho. Né? Os trabalhos não só de abacaxi, né? Com todos. Os agradecimentos, né? A FAPEMIG, CNPq, que são financiadores, né? CAPES, a Unimontes, o governo do Estado. Né?
E aqui agradecer. Está aqui meu LinkedIn, para quem quiser seguir, e meu Instagram. Meu Instagram, eu nem mexi com o Instagram, eu sou meio antigo, vou fazer meio século. Aí minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas, fizeram meu Instagram. Diz que é para eu ir para o Big Brother. Só que até hoje não me chamaram não no Big Brother, quem sabe. Aí se eu for, eu prometo que eu faço propaganda do abacaxi lá. Obrigado, gente, pela atenção. Um ótimo dia aí de